amigos de casa, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós estamos já em alguns estudos, né, sobre os nomes redentores de Deus, né? O nosso Deus é o Jeová Raá, o primeiro domingo que nós estudamos, né? Ele é pastor dos pastores. Depois nós vimos que é o Jeová Jiré, ele é o Deus provedor, ele é o Jeová Shalom, é o Deus da paz. Jeová Rafa é o Deus da cura, e o Jeová Tetsenedu é o Deus da justiça. Hoje nós vamos estudar o Jeová Chamar, né? Ezequiel capítulo 48, versículo de número 35. Livro de Ezequiel capítulo 38, versículo 48, perdão, Ezequiel 48, 35. Vamos lá, antes de Daniel é Ezequiel 48, versículo 35. 48. É o último versículo do livro de Ezequiel, irmãos. Capítulo 48, versículo 35. Diz assim, ó: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está aqui. Então eu tenho ensinado, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita no original no hebraico, né? E não tem vogal, A, E, I, O, só tem consoante, né? E a regra gramatical é diferente da nossa. Nós escrevemos da esquerda para a direita, eles escrevem lá da direita para a esquerda. E quando for traduzir a Bíblia em diversos idiomas diferentes, irmãos, no original estava: o Senhor está aqui. Então Jeová Chamar o Senhor está aqui. Em outras palavras, Ele é o Deus presente. Deus está ali, Deus está aqui, é o Senhor que está presente. Nós temos um Deus presente em nome do Senhor Jesus, amém, pessoal? Então a presença de Deus, ela tem que ser uma constância, tem que ser constante e real, né? Deus com o seu povo, Ele não é um Deus snob. Eu não vou misturar com vocês, não vou envolver com vocês, não vou estar junto com vocês, não. Ele é um Deus presente. Ele está conosco em nome do Senhor Jesus. É um Deus que se importa com os seus em nome do Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo, irmãos? Às vezes, né, a pessoa que está começando o culto, né, o louvor, a pessoa que está abrindo a reunião, quando ele fala esse versículo, você fala: puxa, hoje tem pouca gente, né? Dessa forma, às vezes, claro que é melhor cantar com 200 do que cantar com 20, né? Mas às vezes nós citamos: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria no meio deles. Quando a pessoa que está abrindo a reunião, abrindo o culto, fazendo isso, o pastor está escrevendo: meu Deus, né? Se bem que nós pregamos para 200, pregamos para 2, pregamos para um só, né? Não temos essa vaidade, quantidade de pessoas. Uma das coisas mais importantes que Jesus falou quando ele estava pregando para um só, quando Jesus estava pregando para Nicodemos, né? Jesus disse que ele se tornou até um versículo áureo da Bíblia. Coloca para nós João 3,16, vai colocar lá. Foi Jesus estava atendendo Nicodemos. Então a coisa mais importante que ele falou quando ele estava pregando para um só, diz aqui, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é o primogênito, é o único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Você pode colocar o teu nome lá no lugar do mundo. De tal maneira, eu já expliquei isso aqui, que não dá para comparar. Porque se nós comparássemos com algo, por mais que seja grande, tem uma limitação. Então, de tal maneira que não tem nada que dá para se comparar, que deu o seu Filho unigênito, único que Deus tinha, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nosso Deus é um Deus de amor. Já que eu falei do versículo, quando a pessoa está começando o culto, é o Mateus 28, 20. Coloca aí também, não é daqui do nosso estudo, Mateus 28, 20. Diz assim, ó, Mateus 28, 20, isso, ó: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né?
dias até a consumação dos séculos. Ontem Ele estava com você, hoje Ele está com você. Amanhã, se você tiver amanhã, Ele vai estar com você em nome de Jesus. Mas não era esse versículo que eu estava citando, não. É que sempre nós citamos, onde tivesse 2 ou 3 unidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Basta mais uma pessoa com você, irmãos, e ali constitui a igreja. A igreja não é um templo, não é um prédio. Cada igreja nossa tem um tamanho, tem um formato, né? Tem algo específico, né? Mas a igreja são as pessoas que compõem. Porque se as pessoas não estão reunidas nesse prédio, é um prédio vazio, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos um Deus na nossa vida, no nome do Senhor Jesus, porque Ele é um Deus presente, né? No nome do Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele está como, pastor? Assistindo às nossas fraquezas, né? Nos encorajando, né? Hoje Ele está conosco, não para nos abandonar, é um Deus disponível e é um Deus presente. Um exemplo que eu sempre cito, irmãos, é o seguinte, né? Às vezes, irmãos, acontece muito isso, né? Hoje, eu até citei esse exemplo, já dei um spoiler lá do domingo passado, né? O nosso Código Civil, que rege a nossa vida civil, em 1914, ele durou até 2022. Que na época, quando ele foi escrito, irmãos, em 1914, era um absurdo o homem ter outra mulher, irmãos. Ele era punido de prisão, ele era preso. O adultério era um crime legal no Brasil. Só que o tempo foi passando, a sociedade foi modernizando, ele deixou de ser um crime legal, ninguém ia preso mais por adulterar. Eu não estou defendendo, não estou divulgando o adultério. Ele deixou de ser um crime legal, mas continua sendo um crime moral, porque Jesus disse: deixará o homem do seu pai e a sua mãe e unir-se a sua esposa. Os dois serão a sua carne, os dois serão um só corpo, né? Diz a palavra de Deus. Aí, irmãos, em 2002, escreveu o novo Código Civil. E o novo Código Civil, ele já nasceu atrasado, já nasceu omisso. Por quê, pastor? Porque ele não falou nada, irmão, sobre famílias, né? Solo, famílias homoafetivas. Que isso, pastor? A Bíblia condena isso. Eu concordo com você, gênero de grau. Certo? Mas a sociedade civil, né, não é porque eu não concordo que não acontece, você está entendendo? Então tem pessoas que falam: minha família é eu e meu filho, é o pai e o filho, a mãe e o filho, dessa maneira. Então não me entenda mal, não sou preconceituoso nem nada. Mas, irmãos, se a Bíblia Sagrada diz, vamos lá, irmãos, em Gênesis capítulo 9, versículo de número 1. Gênesis capítulo 9, versículo de número 1, Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Diz assim, irmãos: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Então, irmãos, quando Deus criou Adão, a Bíblia fala que Deus criou, fez cair profundo sono, criou o Adão macho, tirou uma vara da costela e fez a mulher, fez a Eva, né? Fez o macho e fez a fêmea. E aí depois diz a Bíblia Sagrada que Deus viu que o homem era mau em suas gerações. Deus decide acabar com tudo. E aí ele vai, e a Bíblia fala que Noé achou graça aos olhos de Deus, você sabe da história. Deus manda o dilúvio, ele constrói a arca, leva 120 anos, constrói a arca, e depois que as águas minguam, que Deus para com o dilúvio, a arca só tinha uma porta, porque foi Deus que fechou. Ainda que Noé quisesse abrir, a Bíblia diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, né? E aí Deus abriu a porta da arca, saiu lá os animais, e a Bíblia diz: e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchi a terra. Então Deus deu a bênção, irmãos, falou assim: eu quero que vocês frutifiquem, que vocês multipliquem. Deu a bênção da maternidade, deu a bênção da multiplicação, né? Em nome do Senhor Jesus. Agora raciocina comigo: se Deus criou Adão e a Eva,
materno, o macho e a fêmea, né? Acontece o seguinte, irmãos, por quê? Porque na formação do indivíduo precisa, irmãos, das duas personalidades. Precisa da personalidade do pai, precisa da personalidade da mãe. Então acontece o seguinte, pessoal, a formação do caráter. Às vezes você vê o seguinte, você fala, puxa vida, em algum momento faltou naquela pessoa a imagem paterna, faltou naquela pessoa a imagem materna, né? Faltou a mãe. Às vezes você vê, irmãos, o problema da carência, né? Existem pessoas que falam, não, pastor, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, mas você ir para o céu. Não adianta, às vezes, a infelicidade da pessoa, irmãos, se ela não vai para o céu, irmãos, né? Nós estamos para servir o Senhor Jesus para ir para o céu, em nome do Senhor Jesus. Às vezes você vê, pessoal, eu tive um exemplo de um caso, foi em outro estado que eu fui pastor, a senhora deu a subida na igreja. Eu falei para minha esposa, nós precisamos visitá-la, ver o que aconteceu. E eu morava num sobrado, em cima, embaixo era o cartório da cidade. Aí um dia ela aparece lá, falou, como é que você está? Você sumiu, beleza? Falou, pastor, eu vim hoje me casar. Deveria ter uns 56 anos, mais ou menos. E aí ela se apresentou, você tem meu marido, nós trocamos de igreja. Aí eu olhei, o marido tinha até espinha na cara, irmãos, não tinha mais do que 20 e poucos anos, né? E o que faz, irmãos, não está na mesma geração. O que faz com que isso aconteça? Às vezes, em algum momento, irmãos, a ausência da imagem materna, a ausência da imagem paterna, né? E dessa forma, a carência, pessoal. O nosso Deus é um Deus presente, né? Em nome do Senhor Jesus. Hoje acontece o seguinte, as pessoas no Brasil, irmãos, né? Eu conheci um caso assim, né? A pessoa mora em outro estado, aí foi um lugar turístico, aí o camarada, ele veio de outro país, foi conhecer o turismo brasileiro, e aí se apaixonou por uma pessoa de origem indígena e tal. E aí acontece que ela engravidou e ele manda a pensão todo mês lá para a criança. Nada mais do que justo, né? Mandar a pensão para a criança, né? E dessa maneira. Mas acontece o seguinte, irmãos. Esse estado fica no centro-oeste brasileiro e não tem praia lá. Aí de vez em quando, às vezes para estar em paz com a sua consciência, o filho fala, pai, eu quero uma prancha de surf. E a prancha de surf, irmãos, é um esporte, é uma modalidade de esporte no mar, né? E aí fica lá, às vezes, escondido atrás, em cima do guarda-roupa, atrás da porta, a vida toda. Então o pai, para estar em paz com a sua consciência, ele vai enchendo o filho de presentes, de coisas materiais, para estar em paz com a sua consciência. Por quê? Porque não é um pai presente. Não é uma mãe presente, o nosso Deus é um Deus presente, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia Sagrada diz, ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Olha o que diz o Salmos 46, abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, capítulo 46, versículo de número 1, Salmos é no meio da Bíblia. Você abre a Bíblia ao meio. O livro de Salmos é o livro do meio. Capítulo 46, versículo de número 1. Salmos 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a Bíblia fala que ele é o nosso refúgio. Sempre quando você está para baixo, você está precisando, irmãos, de sentir que você é amado, está carente, precisando de carinho, entra na presença de Deus. Rasga o seu coração. Por mais que você às vezes quer a atenção das pessoas, nem sempre, irmãos, as pessoas estão sensíveis para poder te ajudar. Elas vão parar para atender você. Agora o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Significa que Deus está, irmãos, em vários lugares ao mesmo tempo. Ele é todo o poder em nome de Jesus.
Irmão, se você está lá no quintal da sua casa, ou está no campo, começa a levantar uma poeira, uma ventania, uma tempestade, você vai procurar o quê? Um refúgio, um abrigo. Por isso que diz a Bíblia Sagrada que ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Ô pastor, eu estou correndo de um animal feroz. Então você procura uma fortaleza, procura um lugar onde um animal feroz não pode te pegar. Então é o refúgio, fortaleza, é o socorro, bem presente na hora da angústia. Pastor, eu estava precisando de socorro, eu clamei a Deus, foi na hora. Pastor, eu percebi, eu estava dirigindo, eu percebi que aconteceu um acidente, eu clamei a Deus e foi na hora. Então glória a Deus por isso. Ele está presente, Ele é o Deus presente, não parou por aí. No Salmo 121, passa algumas páginas para frente, esse aqui também você sabe decorar, de cor salteado, né? Salmo 121, vamos lá, capítulo 121, olha o que diz aí. Diz assim, irmãos, ó, levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Tem uma tradução para elevo, né? Esse aqui é levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No nosso caso, irmãos, nós estamos aqui, a nossa região é do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Então, de um lado você vê a Serra do Mar, do outro lado você vê a Serra da Mantiqueira, e de vez em quando você contempla toda essa cordilheira de serras, né? Aí você fala, puxa vida, olha como que Deus fez, Deus é sábio no que Ele faz. Por que Ele fez as serras, né, no planeta, irmãos? Por causa dos ventos, irmãos. A serra, a terra, né, está sustentada sobre o nada. Acontece o seguinte, ela poderia rolar, poderia se mover. Deus trouxe o equilíbrio. Você olha para tudo isso, irmãos, você fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? De onde me virá o meu socorro? Ponto de interrogação. Socorro seu vem de onde? Aí ele continua dizendo no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outras palavras, estava dizendo, o céu eu não sei, o meu vem do Senhor. De quem vem o teu socorro, irmãos? O salmista Davi dizia no Salmo 23, ele é o meu pastor. E se ele é seu pastor, irmãos, aí ele diz no versículo 2, é ele que me leva a beber água, é ele que me leva aos pastos verdes. Se ele é seu pastor, irmãos, o socorro vem dele. Ah, pastor, eu pedi para um primo, para um tio, para um amigo, um dinheiro emprestado. Nem sempre, às vezes, o primo, o tio, o amigo pode te emprestar, pessoal. Mas Deus sempre, Ele está à disposição do povo dele. Sempre vai ser o socorro. O socorro vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu posso orar, e na hora que orar, Deus vai responder, em nome de Jesus. É isso que Ele está dizendo aqui. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Hoje, irmãos, no Brasil, popularizou, né, aquele exame chamado de DNA, né, o exame de reconhecimento de paternidade. Ah, pastor, foi um filho criado fora do casamento. Já que eu falei de Código Civil, antigamente um filho fora do casamento não herdava, né, até 2002, porque era juridicamente falado filho putativo, filho fora do casamento. Hoje não. Ah, foi feito lá fora do casamento, ele tem o mesmo direito de um filho legítimo dentro do casamento, né? E dessa forma, por que eu estou falando isso de paternidade? No Salmo 144, versículo 11, todo salmo, já que você está no 121, vamos lá para o 144, versículo de número 11. O Davi chegou a fazer essa oração aqui, ó. Salmo 144, 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, mas a sua mão direita é a direita da iniquidade. Então o salmista Davi dizia, Senhor, livra-me dos filhos estranhos. O que é um filho estranho? Né? Como esse exemplo, talvez é um filho gerado fora do casamento. Por quê? Porque o filho estranho, que às vezes a mãe tem que pedir conhecimento de paternidade, pedir pensão alimentícia, e esse filho depois ele cresce
forma, se torna uma pessoa bem-sucedida. Aí às vezes o pai, ele quer a atenção do filho. O filho dá um abraço aqui no pai, ou não. Por quê? Porque foi criado de uma maneira estranha. Às vezes, irmãos, tem pessoas dentro da igreja. Por que eu fui lá no mundo jurídico para voltar para o mundo espiritual? Tem pessoas dentro da igreja que ela e Deus são dois estranhos. Está todo mundo aqui orando, buscando a Deus. Deus está derramando a glória dele, a presença dele. A pessoa está assim. E às vezes tem pessoas que preferem sair da igreja e fica brava quando o pastor fala: irmão, você precisa orar. Deus não precisa de você que precisa de Deus. A nossa vida é regida pela comunhão com Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem pessoas perdendo a salvação hoje, né? Quando a pessoa morre em Cristo Jesus, irmãos, ela não corre risco mais de perder a salvação. Você fala: poxa, essa pessoa foi na igreja, pastor, 10, 20, 30 anos. Essa pessoa, irmãos, ela esteve conosco, né? Foi conosco, mas não estava conosco. Né? Eu dei aqui essa mensagem aqui na sexta-feira. A Bíblia fala que o Ló foi com Abraão, mas não estava com Abraão. O Ló foi indo, mas não estava. Tem pessoas que estão vindo, mas não está com Deus. O Davi orou: Senhor, livra-me dos filhos estranhos. Às vezes, irmãos, nós até estamos impedindo o crescimento da obra de Deus. Temos que fazer essa oração. Deus, se há filho estranho no nosso meio, só tira. Irmãos, o filho estranho sempre questiona, reclama. Ele não crê que Deus está presente. Ah, pastor, eu não senti o arrepio. Pastor, eu não chorei, eu não tive vontade, eu não me emocionei. Nós não fomos chamados para o sentimentalismo, não é por sentir arrepio, chorar, ou o que seja. A presença de Deus é espiritual na nossa vida. Ela traz pelo menos 3 bênçãos. Ela nos traz refrigério, regozijo, alívio para a nossa alma. Nós fomos chamados para crer, irmãos. Nós temos que crer que Deus está presente em nome de Jesus. Aí ele continua dizendo a sua oração aqui no versículo 12: para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquilas lavradas à moda de um palácio. Os nossos filhos têm que ser como plantas bem crescidas na sua juventude, firmado na palavra de Deus, né? Não é levado por doutrinas, né? Ele está firmado na palavra de Deus, bem crescido na sua mocidade, em nome de Jesus. E que mais? Para que as nossas filhas sejam como pedra de esquilo lavrada à moda de um palácio. Você, por exemplo, você vai lá no cemitério, você vê o mármore, você vê o granito, você vê a ardósia, você vê lá várias pedras, irmãos, né? Está lá enfeitando lá o mausoléu. Ela está sendo judiada com o tempo, irmão. Ninguém vai lá dar um brilho, dar uma polida nela, né? Passar o óleo nela. Acontece o seguinte: que ela está lá no sol um tempo, mas ela continua bonita, irmãos. A exuberância da pedra é bonita, irmãos, por deixar, por ver. Então a Bíblia fala para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas à moda do palácio. A beleza tem que ser pela modéstia, pela santidade, não pela sensualidade, né? Às vezes você vê, você fala: poxa vida, tem um culto funk na igreja, tem um culto que é o arraial gospel na igreja, é o carnaval santo na igreja. Então a igreja hoje está querendo copiar o mundo, mas o mundo não quer copiar a igreja. Não, tem que ter a modéstia da santidade, em nome de Jesus. O que é bonito no mundo não é o que é bonito na igreja. No mundo é bonito a ausência de vestimenta, quanto menos roupa, melhor. Na igreja, irmãos, é a santidade, a beleza da maneira que a pessoa ela serve a Deus. Aí diz aqui o versículo 13: para que as nossas despensas se enchem de todo o provimento, para que nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas. Às vezes, irmãos, o pastor, ele quer colocar um anúncio, por exemplo, num negócio chamado tráfego pago nas mídias sociais, não tem dinheiro. Ele quer colocar um anúncio na rua, não sobra dinheiro. Quer colocar um programa na rádio, não sobra dinheiro. Por quê? Porque a nossa dispensa da igreja às vezes está vazia. É a presença dos filhos estranhos. Se você mexe com plantação, com botânica na sua casa, uma vez ou 2 vezes, não sei, por ano, né? Você poda aqueles brotos indesejados para que a planta cresça bonita, né? Tem a época do outono, que é a época dos frutos. Prepara antes do outono a planta
para que ela produza primeiro as flores, depois os frutos, depois os frutos ficam bom para a colheita, né? Seja qual planta for, seja qual fruto for, de vez em quando, irmãos, a obra é de Deus. De vez em quando Deus passa a pessoa na igreja dele até um podão. Deus passa, tem coisa que às vezes você fala, poxa, aquele irmão parecia ser uma bênção. Por que ele saiu? Às vezes até Deus podando, pessoal. A obra é de Deus. Independente de quem quer que seja o pregador, independente se seja eu, quem quer que seja, às vezes Deus passa até um podão, passa um corte. Por quê? Porque é filho estranho. O filho estranho, às vezes ele reclama, questiona, murmura, ele nunca está feliz, ele nunca está contente. E às vezes a presença de filho estranho faz com que nós empobreçamos, né? E aí diz aqui, a nossa despensa está sempre vazia, para que o nosso rebanho produza milhares e dezenas de milhares nas nossas ruas. Quantas pessoas você consegue trazer para a igreja? Quantas pessoas tiveram a sua vida mudada através de você? Para um convite, uma evangelização sua, mudou a vida daquela pessoa. Um dia, eu estou pregando aqui para você, porque um dia a minha irmã pregou para mim, me trouxe para a igreja. E eu louvo a Deus pela vida dela por causa disso. Às vezes, quantas pessoas podem dizer, como eu estou dizendo da minha irmã, pode dizer de você? Por quê? Porque é filhos estranhos que às vezes têm estado no nosso meio. Irmãos, ninguém nasce estranho, mas ele se torna. Às vezes nós vamos nos tornando estranhos. Nós vamos perdendo essa capacidade. Esse dia eu estava conversando com os obreiros, nós precisamos orar antes dos cultos, antes das reuniões, nós paramos de orar. Aí eu falei, irmãos, esse demônio, pessoal, é um atraso. O espírito do atraso parece que acompanha alguns. A pessoa não consegue chegar no horário, irmãos. Ela não consegue se adequar ao horário. Uma vez ou outra, pastor, aconteceu um imprevisto, pode acontecer, eu peguei trânsito, tal, dessa maneira. Mas tem gente que é uma marca registrada do espírito do atraso. E cada vez mais nós estamos cada vez mais atrasados para Deus. Eu estava sendo pastor em outro estado e teve uma coisa que me chamou a atenção. Vi uma cantora internacional aqui no Brasil. Ela cantou, se não me engano, foi no estádio do Morumbi. E o rapaz que fazia faculdade comigo, isso foi em 2008, se não me falha a memória. O rapaz fazia faculdade comigo. Irmãos, ele conheceu uma família pela internet. E aí ele veio de outro estado aqui para São Paulo. E aí acontece o seguinte, ele falou assim, eu fiquei 16 horas em pé para pegar lugar na frente. E aí eu perguntei para ele, sabia que eu era pastor, e eu perguntei, valeu a pena? Ele falou, eu faria tudo de novo por causa da minha diva. Então, resultado, se a pessoa faz para o mundo, irmãos, às vezes nós não fazemos para Deus. Nós não fazemos para Deus. Já começa a bater, irmãos, a nossa porta, o esfriamento da igreja. É um sinal da volta de Jesus. Ora para que você não perca a sua oportunidade, seu lugar na bênção, né? Em nome de Jesus. Aí que mais? Versículo 14. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas. Então, irmãos, bois, está se tratando, boi seja forte para o trabalho. Eu sempre digo o seguinte, quando se trata de pastor, quando se trata de obreiro, quando se trata de pessoas que fazem a obra de Deus, nós não estamos falando mais de ovelhas, nós estamos falando de boi. O boi é um animal de tração, o boi é um animal de força, o boi é para o trabalho. Então acontece o seguinte, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Essa força nem sempre é uma força física, mas é uma força espiritual. O obreiro não é para apanhar de demônio, nem manifestou um demônio, deu um tapa na cara do obreiro, jogou o obreiro no chão, é para ter a força espiritual, está amarrado em nome de Jesus, está quebrada essa força em nome de Jesus. Às vezes não só na situação, quando uma pessoa está possessa, mas para parar a força do diabo. Pastor, está tendo muito acidente, nós estamos aqui em Caçapava, que o nosso município é cortado pela rodovia Dutra, às vezes no sentido do Rio de Janeiro, às vezes no sentido de São Paulo. Nós temos força espiritual para parar esse espírito de acidente em nome de Jesus. Aí tem as estradas estaduais, a rodovia Carvalho Pinto, João do Amaral Gurgel, tem estrada, sentido estrada velha, né? Então outras que municipais também tem que orar, repreender o espírito de acidente em nome de Jesus. Você tem que ter a força de Deus na sua vida. Pastor, eu tenho um carro, mas direto eu fico ralando, raspando, batendo, encostando, dando prejuízo. Então, irmãos, tem que ter força de Deus em você, em nome de Jesus, para que não haja nem assaltos, nem saídas.
Às vezes, em alguns lugares, a porta de saída está maior que a porta de entrada. Nem gritos nas nossas ruas, né? Aí diz aqui: bem-aventurado o povo, o qual assim sucede. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor. Irmãos, toda vez que você lê na Bíblia bem-aventurado, né, que é o sermão que Jesus deu lá, o maior sermão já pregado, Sermão do Monte, ele falou sobre as bem-aventuranças. A tradução de bem-aventurança é feliz. Feliz o povo ao qual assim sucede. Feliz é o povo que não tem que conviver com o filho estranho, né? E que mais? Feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Irmão, se Ele é Senhor da sua vida, Ele é um Deus presente. Diga graças a Deus. O Deus tem que ser presente na nossa vida. Será que as pessoas, irmãos, elas conseguem enxergar Deus em você? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, em Atos dos Apóstolos, que quando eles foram julgados os apóstolos, aí reconheceram, souberam que eles eram todos analfabetos, e aí reconheceram que eles estiveram com Jesus. Será que a pessoa pode reconhecer, falar: esse pastor está com Jesus, esse pastor esteve com Jesus em oração na madrugada? Será que as pessoas podem dizer isso, irmãos? Ou as pessoas não podem dizer isso de mim, não podem dizer de você? Por quê? Porque constantemente, irmãos, pastor, eu fui fechado no trânsito, eu xinguei, briguei, esbravejei. Irmãos, você tem um nome a zelar. Pastor, eu não sou ninguém, não sou uma personalidade pública. Nós temos que zelar pelo nome de Jesus. Alguém filma você xingando, você esbravejando, brigando com alguém, fala: não, eu sou de Jesus, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, no nome do Senhor Jesus, eu preciso estar próximo do Senhor, né, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos um Deus presente. Seja um Pai presente em nome do Senhor Jesus. Nós temos o exemplo do nosso Deus, Ele veio dar o exemplo, como Ele fez, devemos fazer também em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem criança que é carente, irmãos, porque o pai está ausente, a mãe está ausente. Não, mas eu trabalho o dia inteiro. Tem gente que corre tanto atrás do fio metal. O dinheiro é bom, pessoal, só que o dinheiro, irmãos, ele é um mau senhor. Ele é um mau senhor, irmãos. Faz ele ser um servo, ele é um bom servo, irmãos. Faz ele ser servo seu. Pessoa que vive para ganhar dinheiro. Eu não posso, porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar. Domingo eu tenho que trabalhar, pastor, porque senão não come. Irmãos, o que essa garra, essa gana de dinheiro, irmãos, fez você conquistar? Até onde fez você chegar? Às vezes Deus pode te dar muito mais, irmão, se você começasse a buscar mais a Deus do que busca dinheiro, buscasse mais a presença de Deus. Acho que é Provérbios 37, esse não estava no estudo, deixa eu procurar aqui, Provérbios 37, não, Provérbios 17, será que é Provérbios 17? Deixa eu ver aqui, Provérbios, onde está Jesus? Esse não estava no meu esboço. Capítulo 22, versículo de número 29. 22, 29. Qualquer lugar, irmãos. Sabe que em 1977, irmãos, o homem pisou na lua. E aí acontece o seguinte: pastor, tem controvérsias. O fato é que, tendo controvérsia não, a maioria, irmãos, vamos citar o exemplo do Brasil, né? Nós tivemos um astronauta brasileiro que foi, né, para o espaço com a comitiva americana, que depois se tornou ministro, enfim. Irmãos, eu já tive na minha igreja, na cidade que eu fui pastor, as 3 forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Irmãos, essas pessoas que vão prestar concurso público para altos escalões, altos graduados da Marinha, são pessoas, irmãos, que é matemática pura, as exatas. Pessoas têm que gabaritar o negócio, porque a matemática é exata, ela não deixa dúvida, certo? E existe uma grande gama, irmãos, de cientistas, físicos e matemáticos que são da área das exatas, que são ateus, têm dificuldades em acreditar em Deus. E aí, irmãos, eu li esse livro,
que é esse o nome do autor. Ele falou assim: eu não creio em Deus, eu era um ateu convicto. Aí ele fala que quando ele estava lá, depois do lançamento lá da nave espacial, né? Acontece do ônibus espacial, tal, do foguete, ele viu que, pela janela, ele viu que estava se distanciando da Terra. E aí ele viu aquela imensidão do universo. A natureza revela Deus, irmãos. A natureza revela a grandeza de Deus. Quando você está em alto mar, irmãos, que você olha para todos os seus lados, você só vê a água, você fala: poxa, como que Deus é grande? E não sei quantos mil pés lá no espaço de altura. Ele falou: Deus existe. Porque como é que pode nós vivemos um planetinha perante isso aqui tudo, perante o universo? E as coisas, olha o equilíbrio, né? Camada de ozônio faz com que as coisas ficam aqui, não sobe, aquela coisa toda. E ele se converteu. E ele aceitou Jesus, se converteu e escreveu um livro, Braille Lado. Então, pessoal, acho que foi 2009 também, você vai lembrar desse que é mais recente, aquele caso dos mineiros lá do Chile. Você lembra disso, irmãos? Que eles foram soterrados lá não sei quantos metros de profundidade, e aí descobriram, depois fizeram até um filme, foi até um ator brasileiro que foi o diretor da empresa, descobriram que eles estavam vivos lá, devido à explosão. E aí, irmãos, nesse período mobilizou o mundo todo, né? O mundo todo dispôs a ajudar. Veio até tecnologia do Japão para o Chile para poder resgatar os mineiros. E aí, irmãos, acontece que, acho que era coisa de 45 pessoas, se não me engano, fez um filme sobre isso. Aí conseguiram contato com eles. E aí a comida deles estava acabando, eles estavam racionando a comida, racionando a água, o oxigênio estava acabando. Eles conseguem fazer um buraco, conseguem enviar comida. E isso levou alguns dias para que pudesse fazer um buraco e resgatá-lo. Tinha que resgatar um por vez. E tiveram que resgatar de noite. Por quê? Porque a escuridão faz com que a sua pupila dos seus olhos dilata. E eles tiveram que depois usar óculos escuros vários meses até a sua visão se acostumar com a claridade. E aí, uma coisa que me chocou, pessoal, é que quando ele estava lá no tempo ocioso, conseguiram mandar comida por esse buraco, conseguiram mandar, tinha uns que estavam jogando dominó, e teve uns que estava manuseando a Bíblia Sagrada. Então, para você ver, irmãos, nem que o astronauta estava não sei quantos mil pés de altitude, e o minerador estava não sei quantos mil metros de profundidade, Deus estava lá com eles. Deus estava com eles. Quando você tem essa consciência, essa certeza, ninguém tira de você. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz aqui no 22, versículo 29: viste o homem diligente na sua obra? Ponto de interrogação. Você conhece alguém que é diligente? Diligente é dedicado, né? Aqui, ó: perante o rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Tem uns que falam: não vai ficar entre os de baixa sorte. Irmãos, tem gente que é muito dedicada no seu trabalho, mas não é na vida espiritual. Então é Deus que coloca você, irmãos. A oportunidade vem na tua mão, a promoção vem na tua mão, se você é uma pessoa dedicada, se você está se esforçando. O que Deus vai levar em conta é o seu esforço. Se esforça, continua, né? E Ele vai estar abençoando, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos orar, pessoal. Semana que vem nós vamos terminar aqui o Jeová Nissi. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Bandeira, pessoal, você sempre coloca a bandeira no máximo, e ela está sempre por cima, para ser intrepidada pelo vento, né? Será que Deus está por cima da sua vida, ou Deus tem que estar por baixo? Tem que colocar Deus por cima. Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus.